Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim, 1 e 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. Irmãos, o nosso amado apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta à igreja de Colosso por volta do ano 60 ou 61 da era cristã. Ele escreveu essa carta com um intuito muito... Pode se sentar, irmã Lúcia. Com o intuito de trazer à igreja dos Colossenses um tema bastante, como que eu posso dizer assim, com bastante ênfase, que é a primazia de Cristo na pregação. A trazer a igreja aos Colossenses, dos Colossenses, a primazia da pregação cristocêntrica. Porque o que acontecia nesse local? Estavam ocorrendo várias heresias, estavam se apoderando da igreja. E Paulo escreve essa carta para estancar esse problema. Uma das coisas que a gente tem que meditar: como é que a gente acaba com as heresias que aparecem no meio da igreja? Simples. Prega-se Cristo crucificado na cruz. Os maiores avivamentos que houveram na história, a pregação não era aquele que está aqui e que veio buscar a sua bênção. Não. Foi sangue e cruz. Cristo crucificado, ressurreto, ocasionaram vários avivamentos na história e reavivamentos. Por que isso ocorre, meus irmãos? Porque, entenda, quando a gente começa a entender o propósito da igreja, que é pregar Cristo que foi crucificado e a sua ressurreição. Lembra na semana passada que nós estávamos meditando que os apóstolos estavam pregando e João Batista estava do outro lado do rio e falou: não, deixa que ele cresça e eu diminua. E a pregação que eles estavam colocando em cima ali era cristocêntrica. Depois, em Atos capítulo 4, nós vemos eles pregando. Todos tinham tudo em comum, porque eles testificavam que Cristo tinha ressuscitado dos mortos. A vida deles testificava. O problema é que quando nós começamos a crescer como corpo, muitas vezes é como um presbítero amigo meu sempre dizia. Eu fui feirante, eu sou expert nisso, ele dizia. Você compra uma caixa de tomate e tem de todo tipo de tomate dentro da caixa. E você tem que separar. E somente a palavra de Deus separa os cordeiros dos lobos e dos bodes. No caso aqui, essa igreja de Colossos não foi fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele ficou em Éfeso, que era uma região circunvizinha dessa cidade, e Epáfras se converteu pela pregação do apóstolo Paulo e levou essa mensagem até essa cidade. Não só essa cidade, levou também para Laodiceia e Herápolis, que vocês podem ver aí no capítulo 4.
Vocês vão ver aqui, capítulo 4, verso 13 vai dizer: sou testemunha de que ele tem grande cuidado de vós, como também pelos de Laodiceia e Hierápolis. Aqui o apóstolo Paulo cumprimenta Epáfras, e esse Epáfras, ele fundou a igreja nesses 3 lugares. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão, que ele podia receber pessoas, embora ele ficasse algemado junto de um soldado romano. Nessa prisão, o apóstolo Paulo, ele evangelizou toda a guarda pretoriana em Roma. Um dos motivos da igreja de Roma também crescer um pouco mais. As pessoas podiam ir visitar Paulo. No caso, também, um dos personagens dessa igreja de Colossos aqui que apareceu para o apóstolo Paulo foi o Onésimo, o escravo, que era de Filemão, que era a casa onde que eles se reuniam, onde se reunia a igreja dos Colossenses. Irmãos, o tema central dessa carta, como eu disse para vocês, é a parte cristológica que nós temos que apresentar para a igreja e para aqueles que não conhecem a Cristo. Vocês, o tema, os 2 versos chaves dessa epístola estão no capítulo 2, no verso 9 e no verso 10. Abra aí. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele a cabeça de todo principado e poder tendes vossa plenitude. Capítulo 3, verso 1 e 2 diz: já que foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não das que são da terra. Então, quer dizer, o tema central da epístola, o que nós temos que entender, que nós temos que absorver, é essa cristologia pura, que Cristo, ele é a cabeça da igreja. Ele coordena a igreja. É Ele que tem que ser louvado e engrandecido. Nós temos que buscar as coisas que são de cima, onde que Cristo está assentado. Não venha buscar sabedoria humana comigo, não. Busque sabedoria divina com Cristo. Eu só sou um canal pelo qual, o dia que eu não estiver mais servindo, Cristo me tira e coloca outro no lugar. Enquanto estiver de acordo, Cristo continua nos usando. Mas vocês têm que buscar essa sabedoria que vem do alto. Então, quer dizer, a palavra, o verso-chave são esses 2. Cristo é o tema central dessa epístola. E também tem que ser o tema central da nossa pregação. Alguns motivos que levaram o apóstolo Paulo a escrever essa epístola, embora não foi ele que escreveu, não foi ele que fundou a igreja, mas e nem foi até lá. Nessa terceira viagem missionária, ele estando em Éfeso, Epáfras fundou. E agora, quando ele está escrevendo, Epáfras está com ele. E quem está cuidando da igreja é Arquipo, que é filho de Filemão, ao qual a igreja se reúne na sua casa. Então nós vemos aqui, qual que é o propósito de Paulo para os colossenses? Primeiro, mostrar a primazia de Cristo em tudo. Então quer dizer, nós não temos que colocar a nossa sabedoria, nós não temos que colocar o nosso coração, nós não temos que apenas sentir, não. Nós temos que saber como que a palavra de Deus reage e como Cristo quer que as coisas sejam feitas. Então não é a nossa vontade, sempre é a vontade de Cristo. Então a primeira coisa é mostrar a primazia. Quando você está falando em primazia, você está falando Cristo é em primeiro lugar. Não é em segundo, é em primeiro. Segundo, encorajar os colossenses a refletir a primazia de Cristo
em todas as áreas da sua vida. Então quer dizer, você vai trabalhar, você tem que glorificar a Cristo lá no seu trabalho. Você vai limpar o chão da rua da onde você mora, você tem que glorificar a Cristo ali. Você vem para a igreja para louvar o Senhor, louve ao Senhor glorificando o nome dele. Qual que é o problema hoje em dia nas nossas igrejas? Que a primazia já não é mais Cristo. A primazia é o pregador. A primazia é o louvor que é colocado, é o ambiente. Você vê hoje, normalmente assim, aqueles cartazes de congresso, de campanha, de um monte de coisa. Tem 200 pregadores pendurados, tem 200 cantores pendurados, mas não tem um monte de foto. Você chega no lugar para poder ouvir a palavra do Senhor, que é o que liberta, que é o que Paulo está escrevendo aqui nessa carta, com o contexto todo. Que liberta é a primazia em Cristo. A primazia em Cristo acabou. A primazia em Cristo nas nossas igrejas já foi embora. Temos espaço para tudo: dueto, quarteto, quinteto, sexteto, oiteto, noveto, coreografia, que para mim é coisa do inimigo, inclusive. Tem espaço para tudo. E aí, quando chega na hora de pregar a mensagem, ou o abençoado prega aquilo que ele acha, para poder tirar proveito do auditório, ou dá uns 5 minutos para o abençoado. Não dá tempo nem de orar. A primazia é Cristo. A primazia é a palavra. Se a palavra de Deus ela está sendo adulterada com nossos atos, tem alguma coisa errada com a gente, não com a palavra. Se alguma coisa está errado no nosso meio, talvez possa ser a minha pregação. Talvez seja a forma de eu trazer para vocês o que Cristo deixou, o legado que Cristo deixou para a igreja, para que nós continuemos levando adiante. Terceiro lugar, qual que é o motivo ou o propósito? Combater o começo de uma nova heresia na igreja. Meu querido, o que mais tem hoje é a herança do passado, que é as heresias que vieram durante toda a história da igreja. Eu estou lendo um livro da história da igreja, e eu ainda estou no século XI. Rapaz, eu falo assim que as coisas não mudaram. Eu não sei se lá era pior, ou se é pior hoje. Não dá para saber. Ou se sempre foi desse jeito. Mas o que sempre tem que ter um remanescente, para que a palavra de Deus faça efeito e que nós possamos fazer a diferença no meio que nós vivemos. Combatendo as heresias que surgem no nosso meio, mesmo que sejamos nós os formadores de opinião para poder chegar numa nova heresia. Às vezes a gente, por ignorância, fala alguma coisa e precisamos meditar na palavra de Deus para saber se o que nós pensamos realmente é algo que não está sendo influenciado pelo inimigo. Então, qualquer atitude que nós temos que tomar, qualquer coisa que nós temos que fazer, até nós conversamos sobre isso, né, Pedro? Eu disse, ore e veja na palavra de Deus se realmente isso está de acordo com o que Cristo quer para nós. Porque se a palavra é de Deus, saiu da boca do próprio Deus, por que eu tenho que confiar em mim e não na palavra do Senhor? A reforma protestante bateu nessa tecla. Somente a palavra. Entre os 5 solas lá, um deles é somente a palavra. A palavra de Deus, ela tem a primazia sobre tudo que nós temos aqui, porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. A palavra de Deus já está decretado. O que nós precisamos está na nossa Bíblia. O que nós desejamos almejar para um futuro com Cristo está lá. A forma que nós temos que fazer está ali. Não existe fórmula mágica. E Paulo está dizendo aqui, olha, nessa carta, não existe fórmula mágica. É somente por Cristo. É interessante que, como eu disse para vocês, a igreja não foi fundada por Paulo, mas sim por Epáfras. É como se fosse a igreja de Éfeso uma igreja missionária, que pessoas saíam dessas igrejas e fundavam novos trabalhos.
Inclusive naquela região que nós estamos falando aqui, onde está a igreja de Colossos, a menor cidade que tem ali é a dos Colossenses. Só que assim, naquele arredor ali, as igrejas que nós vemos no livro de Apocalipse, as igrejas da Ásia, todas estão ali, basicamente fundadas por discípulos que foram enviados dessa igreja de Éfeso. E essa carta ela foi levada até a igreja dos Colossenses através de Tíquico e também de Onésimo, que é o escravo fujão do livro de Filemão. Eles voltaram para trazer as boas novas e levar essa carta. Essa carta e todas as demais eram costumeiras serem lidas nas igrejas. Então, por exemplo, essa carta chegou aos Colossenses, mas o apóstolo Paulo disse assim: não leia só na igreja dos Colossenses, mas também em Herápolis, também em Laodiceia. E essas cartas, elas iam correndo. Tanto que junto com essa carta também foi uma carta para a igreja de Laodiceia. Um dos fatos interessantes, que a carta aos Colossenses fala muito sobre a cabeça do corpo. E a carta aos Efésios fala do corpo da cabeça. Fala de nós, do corpo, e essa carta em especial fala de Cristo, a cabeça do corpo. Então, se a primazia da igreja é Cristo, então o tema central é a cabeça e não o corpo. A palavra plenitude foi falada pelo menos 10 vezes. A única referência ao culto dos anjos na Bíblia está aqui, no capítulo 2, no verso 18. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos. Então você vê o tipo de heresia que tinha que se começar a combater. Mas uma pergunta que eu faço para a igreja: acabou o culto dos anjos ou não? Ou, se a igreja está fria, a gente fala que tem um anjo com a espada desembanhada, flamejante ali na porta, ela não tem um ápice. Mas se disser que Cristo está presente, o culto continua frio. Eu prefiro que o culto continue frio, mas Cristo esteja presente. Que os anjos vão fazer o trabalho deles, guardando a igreja. Mas a primazia na nossa igreja, nas nossas igrejas, no mundo, nós temos que ter Cristo como o cabeça e a primazia da igreja. Uma das coisas interessantes também, não tem nenhuma citação do Antigo Testamento. Contém 55 palavras que Paulo nunca usou em outras das suas epístolas e 34 que não aparecem no Novo Testamento. Então quer dizer, é uma epístola ímpar. Alguns pontos notáveis dessa epístola: Paulo combate as novas heresias da igreja com uma cristologia forte. Então, como é que nós temos que combater as heresias na igreja? Com uma cristologia forte, uma devoção forte somente a Cristo. Nós temos que fazer o que a própria reforma diz: somente a palavra, somente Cristo. Só Ele a glória. Só Ele a glória. Nenhum outro lugar encontra-se maior ênfase à pessoa de Cristo. Mais uma vez, Paulo demonstra que a doutrina e dever estão intimamente ligados. Então, entenda uma coisa: tudo que é ensinado como doutrina na igreja tem que estar ligado a Cristo. Se desviou um pouquinho, tem alguma coisa errada. A primazia, sempre. Vocês estão vendo que eu estou repetindo a mesma palavra várias vezes. A primazia do ensino nas igrejas é Cristo. De preferência, o Cristo ressurreto. De preferência, o Cristo que foi crucificado. E na cruz do Calvário nós temos todos os privilégios pelo qual Ele nos liberta de todos os pecados desse mundo, nos redime de todos os pecados e faz com que nós possamos morar com Deus e com Ele por toda a eternidade. É isso que nós temos que levar em consideração.
Sabe, meus queridos, algumas das heresias que são colocadas na igreja dos Colossenses, está lá em Colossenses capítulo 2, verso 4, que diz assim: digo, para que ninguém de vós vos engane com palavras capciosas, pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Isso quer dizer, muitas pessoas tinham alguns argumentos convincentes para poder levar as pessoas à perdição nesse lugar. Uma outra coisa que ele falava no verso 8, filosofias vãs e enganosas, que diz assim: tende cuidado para que ninguém vos tome por presa por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo e não de acordo com Cristo. Tudo que nós fizermos que não bater com a Bíblia, nós estamos fazendo com filosofias vãs, é coisa da nossa cabeça. O próprio apóstolo Paulo diz assim, que quando nós agimos dessa forma, nosso Deus é o ventre. Judas, ele fala na sua epístola que nós somos como nuvens sem água. Então nós temos que tomar muito cuidado com tudo que nós fazemos. Entenda uma coisa, meus queridos, vida cristã, como eu disse para vocês nos últimos 2 domingos, a vida cristã, ela não só se limita a vir à igreja, ela não só se limita a você vir aqui, prestar o seu culto e ir embora para sua casa e achar que está tudo certo. A sua vida cristã, ela começa a partir do momento que nós fechamos essa porta e cada um vai para a sua casa. É como se nós prestássemos nosso culto durante toda a semana e voltamos aqui no próximo domingo para prestar contas para Deus de tudo que nós fizemos. Deus, Ele está 24 horas por dia sabendo o que nós estamos fazendo. E nós temos que glorificar o nome dEle nessas 24 horas por dia. Pastor, mas eu de vez em quando eu dou umas falhadas. Eu também, como pastor, também de vez em quando eu falho. Mas a beleza do Evangelho é a gente poder se arrepender, se ajoelhar diante de Deus, pedir perdão para Ele, entrar na presença dEle, na presença de Cristo, e pedir para que Cristo venha mudar a nossa vida, transformar o nosso viver. Uma outra heresia, que é o caso do gnosticismo, eles rejeitavam o corpo físico. Sabe? O verso 9 e verso 10 vai dizer que nele a cabeça de todo principado e poder tendes vossa plenitude. Nele também fosse circuncidados com circuncisão não feita por mãos humanas, para despojar da carne pecaminosa, isto é, circuncisão de Cristo. Então, quer dizer, eles criam que Cristo tinha vindo, mas não em corpo. Só que, meus irmãos, os apóstolos disseram, o apóstolo Pedro mesmo diz na segunda carta dele, capítulo 1, diz assim: nós estávamos no Monte Santo quando o Pai disse: esse é meu filho amado. O apóstolo João diz: nós tocamos nele. O apóstolo João deitou sobre o peito de Cristo. Agora eu pergunto para você, como se pode deitar no peito de Cristo ou se deitar no peito de um fantasma? E se Cristo não ressuscitou, meus queridos, é vã a nossa fé. Nós temos que crer que Cristo veio em corpo. Ele cumpriu todo o mandamento do Pai. Ele se fez ser humano, não simplesmente para sofrer as nossas dores, mas para mostrar para nós que é possível nesse corpo nós chegarmos até Ele, nós caminharmos com Ele, nós chegarmos até o Pai e pedir um clamor, pedir perdão e colocar na presença de Deus, para que Deus venha mudar a nossa história e nos reconciliar com Ele e levar para morar com Cristo na eternidade. Cristo veio para reconciliar a sua igreja com Deus, com o Pai. Tirando também que eles tinham bastante coisa lá, festas, cerimônias do judaísmo ainda, bastante misticismo. Para eles, qualquer coisa que acontecia, tudo era demônio, tudo era relacionado à religião. Quer dizer, a gente não comete erro nenhum, é só o diabo. Uma vez um irmãozinho falou para mim o seguinte, né? Ele tinha problema com a esposa dele, falava que a esposa dele, ele virou e falou assim: sabe, meu irmão,
E ela teve alguns problemas com várias pessoas. Eu fiquei pensando no que ele falou, mas depois eu analisei. Não sei se ele tem razão ou não, mas o exemplo aqui cabe. Ele falou, mas a mulher é tão ruim. Mas tão ruim que é impossível que o demônio esteja lá dentro ainda. Já deve ter saído, porque nem o demônio aguenta. E às vezes, meus queridos, na nossa vida sem Cristo, nem o diabo aguenta a gente. A gente não é instrumento, a gente age pior que ele. Por isso que nós temos que ver aqui que a primazia da nossa vida tem que ser em Cristo. Para que nós não sejamos comparados dessa forma. Concluindo, meus queridos. Por que nossa primazia tem que ser em Cristo e nós temos que combater essas heresias? Porque a primazia que Paulo coloca nessa epístola, primeiro ele coloca na criação. Cristo, ele criou tudo. Através da voz dele. Na redenção, como eu acabei de falar para vocês, Cristo veio para redimir você, me redimir, reconciliar a gente com o Pai. A primazia de Cristo está na igreja. A igreja é de Cristo, não é minha. Todas as ações que nós fazemos de errado, colocando o nome da igreja, nós não estamos fazendo contra ninguém. Nós estamos fazendo contra Cristo. Se eu fizer alguma coisa, como vocês estão vendo aí nos noticiários, qualquer coisa parecida, ou qualquer coisa que destoe da palavra de Deus, eu não estou fazendo para vocês, eu estou fazendo para Cristo, porque Ele é o cabeça. Se vocês fizerem alguma coisa errada, vocês não estão fazendo para mim, vocês não estão fazendo por quem está do teu lado, vocês estão fazendo diretamente para Cristo. Se nós todos somos um corpo, nós somos um só. E se a gente age errado, se um de nós age errado, Jesus ele fala assim, para que o corpo não seja perdido, corta fora, filho. Se o olho faz pecar, arranca e joga longe. Um pé gangrenado, a gente corta fora. Cristo faz a mesma coisa. Não se engane, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Combatendo as heresias com a primazia de Cristo, também na vida cristã. Muitas vezes a gente age pior do que um herege fora da igreja. Dentro da igreja nós colocamos uma capa, né? Todo mundo usa esse termo aqui, né? Coloca uma capa e a gente fica parecido todo mundo igual crente. Só que a gente sai daqui e no outro dia nós colocamos a nossa vida pior do que um macumbeiro. Pior do que aquele que acredita em outras coisas. Porque a gente não coloca a primazia de Cristo em nós. A primazia de Cristo tem que estar na nossa vida diária, nas nossas práticas gerais. Levantou, passou o dia inteiro na presença de Cristo. Pastor, mas não tenho tempo para orar. Meu irmão, mas se você estiver ligado em Cristo, Ele ligado em você ali, ó, está o dia inteiro. Está o dia inteiro. Você está falando com Cristo ali, falando assim, Senhor, é para lá ou para cá? Você não precisa ajoelhar para orar, não. Você já está falando com Ele. Agora, momentos que você tem o privilégio de tirar para falar com Cristo, sinta-se, tenha esse prazer. É primazia também. Nas práticas específicas, na obra do Senhor, aonde quer que você esteja pregando a palavra, divulgando Cristo como a primazia da igreja, e se submetendo à autoridade de Cristo, e também em toda a oração e na evangelização, com Cristo sendo o centro. Meus queridos, Paulo escreveu essa carta com o intuito não de massacrar essas pessoas, mas de orientar e para que cada um levasse ao conhecimento que Cristo é a primazia da igreja, é a primazia na sua vida, na minha vida, na nossa vida. O apóstolo Paulo se preocupava com aqueles que eram os seus irmãos.
Cristo se preocupa conosco. Cristo quer que cada um seja bem-aventurado, tenha toda a sorte de bênçãos espirituais, toda a sorte de bênçãos materiais, mas que seja com a primazia na sua pessoa. Amém?